A derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro pelo Senado ontem, com a consequente permissão para aumento do salário de servidores públicos em meio à pandemia, causou uma onda de indignação na sociedade e levou parlamentares a se manifestarem e pedirem à Câmara que restabeleça o veto. O senador Luiz Carlos Reis explicou: o Brasil não suporta conceder reajustes para o funcionalismo público em meio a esta pandemia. O impacto nas contas públicas superaria 130 bilhões de reais. Estamos em uma situação atípica em que todos devemos colaborar com o país. Entendo a importância dos servidores públicos. Temos um serviço de qualidade. No entanto, neste momento, todos precisamos contribuir para enfrentarmos a crise que se apresenta justamente quando milhões de brasileiros estão desempregados e sem renda. Diante da fragilidade da nossa economia, da necessidade de ajudar os estados, municípios e empresas a se recuperarem e até mesmo ampliar o auxílio emergencial aos mais pobres, minha posição foi pela manutenção do veto presidencial. Em breve vamos superar tudo isso, a economia vai voltar a crescer, os empregos serão retomados, novas oportunidades vão surgir e o funcionalismo público será recompensado pelo esforço deste momento. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, afirmou: confio na responsabilidade dos nossos deputados na manutenção dos vetos do presidente Bolsonaro. É preciso garantir o equilíbrio fiscal e, consequentemente, a retomada do crescimento do país. O deputado Carlos Jordi disse: Senado derruba veto do presidente que impedia aumento de salários de servidores na pandemia. Irresponsabilidade demagógica. A deputada Carla Zambelli afirmou: por 42 votos a 30, os senadores destruíram a economia e deixaram-na em pleno risco de colapsar. Precisamos da ajuda de 257 deputados para salvar a economia do nosso país. Compartilhem este apelo e conversem com seus deputados para que votem para manter o veto. O deputado Vinícius Poit disse: lamentável, o Senado derrubou o veto do presidente que congelava os salários dos servidores até 2021. A única contrapartida exigida pelo governo para liberar auxílios financeiros a estados e municípios foi descumprida. Trabalharemos para manter o veto na Câmara. O deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou uma imagem com a declaração dada pelo presidente Jair Bolsonaro esta manhã e afirmou: por senso de responsabilidade, a Câmara tem que manter o veto ao reajuste dos servidores. A repercussão da derrubada do veto pelo Senado foi péssima e uma conta de 120 bilhões em meio à pandemia seria dificílima. Não há quem ganhe com essa derrubada. O presidente afirmou: ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país. Se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. É impossível. É de todo mundo a responsabilidade de ajudar o Brasil a sair do buraco. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou a derrubada do veto como um crime contra o país. O ministro ressaltou que toda a sociedade está sofrendo com a pandemia e o governo enviou recursos para salvar vidas e empregos. Paulo Guedes disse: é um péssimo sinal, é um desastre. É preocupante porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República. O ministro acrescentou: não pode o desentendimento político estar acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário de funcionalismo é um crime contra o país. O senador Plínio Valério questionou: com que autoridade o Legislativo poderá continuar cobrando a manutenção do teto de gastos, extensão do auxílio emergencial e responsabilidade fiscal, se pendurar um rombo de mais de 100 bilhões nas contas públicas com a derrubada do veto ao aumento do funcionalismo? O repasse de 60 bilhões a estados e municípios que aprovamos foi possível com a condição de não haver aumento do funcionalismo na pandemia. Esses têm estabilidade, enquanto milhões não têm salário nenhum. É nesses que temos que pensar agora. Oposição para arrebentar excluídos.
O senador Oriovisto Guimarães compartilhou um vídeo em que explica por que foi favorável à manutenção do veto, lembrando que muitos cidadãos perderam seus empregos, estão passando necessidades e o funcionalismo público também precisa dar sua colaboração durante a pandemia. Assista. Ontem, dia 19 de agosto, numa sessão do Senado, eu fui voto vencido. Fui voto vencido junto com outros 29 senadores. Todos nós, 30 senadores, votamos para manter um veto que o presidente Bolsonaro acertadamente fez a um artigo de lei que abria a possibilidade de aumento de salário para várias categorias do funcionalismo público. Por que eu queria manter esse veto? Por que eu e mais 29 senadores queríamos manter esse veto? Porque nós entendemos que o funcionalismo público, e muitos funcionários públicos também entendem assim, o funcionalismo público precisa dar sua colaboração nessa época de pandemia. Os funcionários da iniciativa privada perderam emprego. Muitos estão simplesmente sem ter o que comer. O governo se endividou ao máximo para poder fazer o auxílio emergencial que nós aprovamos lá no Senado. Então, todos os brasileiros têm que cooperar numa hora como esta. E isso era muito importante, era uma sinalização para o mercado. Isso foi um pedido do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Nós tínhamos que manter esse veto, não poderíamos derrubar nunca esse veto. Pois bem, as esquerdas, mais outros senadores que pensam como as esquerdas nesse quesito com relação às corporações, derrubaram o veto. A primeira consequência foi que o dólar já foi para as alturas, não é? O dólar já foi lá para cima. Isso passa uma péssima imagem para o mercado e é injusto, é profundamente injusto com a sociedade brasileira. E eu espero agora que na Câmara dos Deputados, os deputados façam aquilo que infelizmente o Senado não fez. Eles ainda podem manter o veto muito bem feito pelo presidente Bolsonaro. Tomara que eles não cometam o mesmo engano que o Senado cometeu. Liberar o microfone, senador. Aí. No seu equipamento. Agora foi. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, peço o tempo da liderança para, nessa justificativa, fazer, primeiro, o meu reconhecimento e meu respeito à decisão de todos os senadores e senadoras acerca dessa matéria. Mas é preciso reestabelecer, senhor presidente, até pela característica dessa votação, algumas verdades que o próprio Senado Federal e a Câmara Federal viveram nesses dias de pandemia. É verdade, senhor presidente, que os profissionais de segurança, de saúde e de linha de frente do combate à Covid-19 merecem todo o nosso reconhecimento e merecem o apoio do governo federal. E esse projeto, esse veto, senhor presidente, de um impacto de 130 bilhões de reais, não encerra a nossa luta por justiça. O que ocorre, senhor presidente, é que durante toda a discussão da pandemia do coronavírus no país, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, a economia, os ministérios afins, têm feito todos os esforços, até muito maiores do que se imaginava que o Estado brasileiro podia fazer, para manter a população em segurança, para manter o nosso respeito, não só às vidas perdidas no combate de linha de frente da pandemia, mas dos 110 mil brasileiros que perderam a sua vida. Nesse contexto, senhor presidente, diversas matérias, vindas de todos os segmentos, vindas de todos os projetos, dos senhores senadores, das senhoras senadoras, dos deputados, das deputadas, tiveram aprovação e providência do governo federal e do Ministério da Economia, atendendo um conjunto de assistência emergencial multilateral para milhões e milhões de brasileiros. Uma coisa rara no mundo que enfrenta de maneira igual a pandemia em todo o planeta. Isso, senhor presidente, fez com que o desequilíbrio e a informação de toda a ordem, tanto dos projetos de lei, tanto das medidas do governo, quanto das discussões do veto, trouxesse cenários diferentes, senhor presidente,
para análise dessa matéria. Vamos fazer também uma outra colocação que pode colocar o contra-argumento ao respeitoso destaque feito por alguns senadores. É possível que numa aprovação, que não é a única discussão de matéria de fortalecimento do funcionamento público, do funcionário público no Brasil, nós estejamos na derrubada desse veto, por exemplo, impossibilitando a população do Brasil inteira de receber, por exemplo, a 6ª parcela possível do aumento do auxílio emergencial, que seja, por exemplo, reconhecido pelos senadores e senadoras o esforço do presidente Jair Bolsonaro para conceder, além das 3 primeiras parcelas, 2 parcelas extras. Senhor presidente, o contexto das necessidades mostra que o governo tem feito o socorro emergencial a estados e municípios e, em muitos momentos, o auxílio que o governo transferiu direto ao caixa dos municípios e dos estados sequer representou a depressão de receita desses entes federativos. Os insumos da saúde, onde a gente discutia a corrupção, os problemas de corrupção nos insumos da saúde em vários estados, o ministro Pazuello já há 40 dias que socorre estados e municípios com respiradores, com insumos e com recursos. É preciso entender, senhor presidente, que há um contexto e que o presidente Jair Messias Bolsonaro é militar de carreira, tem uma conversa direta com as corporações. Nós temos que ter esperança que o Brasil sairá dessa crise em condições de atender com o crescimento as categorias funcionais. Agora, o esforço são dos comerciantes, são dos pequenos empresários que receberam o Pronamp, são dos agricultores que estão resistindo, são dos funcionários públicos que estão resistindo, mas também dos anônimos da população brasileira que precisa de garantia para fazer a sua parte durante a pandemia. É um contexto, senhor presidente. Por isso, o governo encaminha o voto sim na manutenção do veto, acreditando que é um governo que busca saída diária, direta com a sua base, com os parlamentares da oposição, que nós respeitamos, para melhorar o cenário econômico do país. E é por isso a segurança de saber que nós teremos um momento, assim como tivemos na reforma da Previdência, de sensibilidade do governo federal para atender todas as categorias, todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Governo encaminha o voto sim. Governo encaminha o voto sim. Senador Chico Rodrigues, para fazer uso da palavra por 5 minutos. Gente, eu quero dizer que nós fizemos um esforço grande. Quando eu falo nós, eu estou falando do presidente Bolsonaro e nós do Congresso Nacional. Quero aqui lembrar de novo o papel fundamental do presidente Davi Alcolumbre, já disse isso várias vezes, quero repetir. Agora, considero que nesse esforço nós temos conseguido garantir que para o servidor público não faltou salário em dia, e muito menos ele continuou recebendo e recebendo em dia. Quando milhares de brasileiros perderam e estão perdendo seus empregos, muitos outros brasileiros, para não perderem o seu emprego, tiveram que aceitar 15 redução segundos. salarial. Portanto, eu entendo que determinadas categorias, além de receber o seu salário, receber em dia, ainda querer ter a possibilidade de lutar por aumento salarial no momento em que o país inteiro tem que apertar o cinto, é um exagero. Então, eu encaminho pelo MDB o voto sim a favor do veto presidencial. Sim, PSD, senador Otto. Senhores senadores, senhor presidente, essa matéria, embora seja uma matéria sensível, nós temos que levar em consideração o impacto que ela vai gerar nas contas públicas. Segundo dados do governo, o impacto para estados e municípios seria de 98 bilhões. E para a União, nos 18 meses, seria de 31 bilhões. No momento em que muitos brasileiros estão perdendo empregos, perdendo renda, infelizmente, é um sacrifício necessário.
Portanto, a orientação do Democratas é pela manutenção do veto, senhor presidente. Senadora Elisiane Gama, Cidadania. Senhor presidente, veja.